Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos hoje continuando o nosso assunto, mas antes, lembrar que a gente tem a interação, né, da nossa aula com a professora Gine, e temos também a Adriele aqui fazendo a... Ai, deu branco agora, a tradução para Libras da nossa aula. O nosso assunto é uma revisão. Tá? A gente já viu esse assunto acho que umas 2 vezes, mas a gente precisa fazer essa revisão. Isso é importante para que o conteúdo se consolide, né, aqui dentro da nossa cabeça e que a gente possa ancorar novos conhecimentos a partir desses. Mas a gente vai acrescentar mais algumas coisas, mais alguns elementos diferentes que a gente não trouxe ainda. Tá bom? Vamos começar? Então, nosso assunto é o som, né? Lembrar vocês que vocês já sabem que o som, né, é produzido a partir de ondas, que são ondas mecânicas, né? Elas se propagam no ar e chegam até o nosso ouvido e a gente pode perceber, né, a partir da nossa audição, os sons, todos os sons que são produzidos, né, no ambiente. Isso é uma coisa que está acontecendo o tempo todo, né? O som está em toda parte, está na nossa vida. Vocês já conhecem esse assunto bem. A gente hoje vai ver um vídeo que vai ajudar a gente a entender como é que a gente percebe. A gente já sabe o que é o som, a gente já viu, né, em outras aulas, que são as ondas, né, que são frequências, né, de ondas sonoras, né, e hoje a gente vai entender como é que a gente percebe isso, como é que o nosso ouvido capta isso. Vamos lá? Estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Né? Como é complexo. Começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Então, gente, vocês viram aí, né, como é complexo esse sistema, né? A gente ouve o som o tempo todo, nosso cérebro, nosso ouvido está trabalhando, né, o tempo todo, porque não cessa nunca, é muito raro a gente não ter nenhum som no ambiente.
E isso tem tudo a ver com as frequências, né? A gente tem um campo auditivo, a gente viu isso em aulas anteriores, a gente só ouve uma determinada frequência sonora, que vai entre 20 e 20 mil hertz. Então, a gente não ouve tudo, existem sons que são chamados infrassons, né? Que são os sons muito baixos, né? E tem os ultrassons, que são sons muito altos, muito agudos, que nosso ouvido também não escuta. Então, tudo isso é importante a gente entender, né? Porque isso faz parte do conhecimento, do entendimento também, para que a gente possa usufruir melhor, né? Dos sons. A gente viu, né, que o nosso corpo transforma o som que é mecânico, que são ondas mecânicas, que são produzidas mecanicamente. A gente já viu isso, né? A gente tem que bater em alguma coisa, ou soprar, não é? Ou arranhar, ou riscar, para que o som seja produzido, para que o ar possa vibrar, né, em determinadas frequências e a gente poder captar. E o nosso cérebro faz uma transferência, né, da onda mecânica para estímulos elétricos. Vê que interessante. Vamos dar prosseguimento aí à nossa aula. E aí, né? Vocês têm alguma dúvida? Gine, alguém apareceu aí na nossa aula hoje? Ainda não, estamos aqui aguardando, não é? Porque é uma aula super rica, pessoal, uma aula muito gostosa. Então, vem interagir com a gente, vem perguntar, não é? E dar a sua contribuição também, a gente está te esperando. É a última aula do dia, né? Na sexta-feira. Eu acho que às vezes os alunos saem mais cedo. Mas não vamos fazer isso não, vamos assistir a aula. Mas de todo jeito, se você não pôde, por alguma razão, você ainda pode ver a nossa aula no repositório do aplicativo. Sim. E também pode ver no YouTube. E aí deixe seu like lá e também possa deixar comentários, isso é muito importante, para que a gente possa desenvolver melhor a nossa aula. Vamos seguir. Veja, a gente viu, né, que os sons são feitos de ondas sonoras, né? E elas são mecânicas, ou seja, elas têm uma materialidade, né, na produção, então ela tem uma fonte, né? Ela sai de algum lugar. E as fontes sonoras, vocês lembram, a gente já viu isso, são de dois tipos, né? As naturais, como vocês veem aí na imagem, né? Vocês estão vendo aí um pássaro representando a natureza, e a gente tem também as fontes sonoras artificiais, que são as máquinas, os motores e os instrumentos musicais. E até nós mesmos também produzimos sons não naturais. Daí dos sons naturais, vocês estão ouvindo, né, o chorinho do bebê, o nosso coração, a nossa respiração. Todos esses sons são naturais, o canto dos pássaros, as vozes diversas dos animais, de todos os animais que têm voz, da nossa própria voz, esses sons são naturais. Dentre esses sons naturais, ainda existe uma subdivisão, que eu diria assim, tem os sons que são voluntários e os sons que são involuntários, como esse aí, da batida do coração, da respiração, que a gente vai produzindo sem nem perceber. E os voluntários seriam aqueles sons que a gente produz porque a gente quer produzir, falar, cantar, assoviar, não é? Andar. A gente produz um barulhinho quando a gente anda, quando a gente pisa, os animais de um modo geral, o vento, não é? A água dos rios, a água do mar, todos os barulhos que são produzidos pela natureza, a gente colocaria aí nessa categoria dos sons naturais. Vamos ouvir um pouquinho desses sons naturais? Lindo, né? O amanhecer aí com o canto dos pássaros. É uma delícia a gente poder estar num ambiente onde a gente só ouça sons, né, naturais. O que não acontece no nosso ambiente urbano, né? Que está cheio de ruídos e sons artificiais. Vamos ver agora os sons artificiais, né? Que eles são produzidos por máquinas, motores, aparelhos elétricos, eletrônicos, e também por nós, quando a gente utiliza formas, né, não naturais para produzir. Por exemplo, quando a gente toca um instrumento, ou quando a gente faz barulho, batendo nas coisas, né, percutindo sons na cozinha, por exemplo, né, batendo as panelas. Então,
E todos esses sons que não são produzidos naturalmente, né, pelos seres vivos, eles são sons artificiais. Vamos ver um pouquinho desse som também. Aí a gente tem um exemplo bem forte, né? Um trem. E eu gosto muito dessa imagem do trem, porque ela traz um som muito poético, né? O trem lembra muito viagem, né? Chegadas, partidas, encontros, desencontros também. Então há muita poesia, né? Nesse barulhinho aí do trem. E vamos seguindo aí nossa estrada, né? Para a gente ir desenvolvendo esses conhecimentos, né? E relembrando também. A estrada também tem essa poesia, né? Do ir e vir, né? Bora lá, Gini. Ai, a estrada, ela tem esse lado poético, né? E a música, né? Os sons, a música, ela consegue tirar dos sons da natureza, não é? Os sons voluntários, dos sons involuntários. A música trouxe isso e transformou realmente em poesia. E vamos aí seguir nessa estrada, né? Vamos seguindo, vamos adiante. Que o caminho é longo. É longo. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades do som, né? Vocês já conhecem bem, né? A gente tem 4 propriedades ou parâmetros. São propriedades porque eles são inerentes ao som, tá? Não existe o som que não tenha uma dessas 4 propriedades. E também são parâmetros porque eles servem como base para a gente comparar um com o outro, ok? Os sons entre si. Então, por isso que a gente chama, ora a gente chama de parâmetro, ora a gente chama de propriedade, mas são as duas coisas, ok? Bora lá. Nosso primeiro, sim, além dessas propriedades, eu resolvi trazer um elemento a mais hoje, né? E aí eu pergunto a vocês, e a cor do som? E aí, minha gente, o som tem cor? Não é? Tem ou não? O que é que vocês acham? Né? O som, na verdade, ele não tem cor, mas ele pode ter, né? Na nossa mente, na nossa imaginação, né? Na nossa memória. A gente vai estabelecendo valores para todas as coisas que a gente percebe pelos nossos sentidos, porque o som ele nos chega pelos sentidos, não é? Pela nossa audição. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que existem pessoas que são capazes de ver o som? Isso é uma condição rara, tá? Mas existem pessoas que têm essa capacidade. E essa habilidade, ela se chama sinestesia. Eu trouxe esse conhecimento hoje para vocês porque eu achei que é interessante para a gente pensar nessas propriedades sonoras. Então, a sinestesia é uma condição especial que acomete 4% da população mundial. Pelo número de pessoas no Brasil, acredita-se que existam 90 mil sinestetas no Brasil. Se a gente pensar no Brasil inteiro, é pouca gente, né? A gente tem uma população bem grande. Então, a sinestesia, como eu disse, é uma condição rara que ela... O que é isso? É uma capacidade que algumas pessoas têm de utilizar ao mesmo tempo mais de um sentido ou de misturar os sentidos. É bem interessante a sinestesia. Existem muitos tipos de sinestesia, né? Já estão catalogados entre 60 e 80 tipos de sinestesia. A gente não tem um número certinho, porque os cientistas que pesquisam, eles às vezes não concordam, né? Existem controvérsias, né? Então, por conta disso, existe assim uma variação. Então, há um grupo que acha que tem tantos e outro grupo que acha que tem outro tanto, e aí não se tem ao certo. Mas existem vários tipos de sinestesia. Essa que eu trouxe para vocês, a ideia do som com cor, é a chamada cromestesia, que é quando o sinesteta consegue atribuir uma cor a um som. Okay? Existe também o grafema cor,
que é aquelas pessoas que veem cores nas letras ou nos números, tá? E existem uma infinidade de possibilidades. Tem gente que sente, que percebe cores quando come alguma coisa relacionada ao paladar, outros estão relacionados com o olfato, outros atribuem sons ao olfato, ou sons ao paladar. Eles vão se cruzando aí, os 5 sentidos vão se cruzando e formando uma infinidade de experiências, né? Deve ser bem interessante. Vamos lá. E aí, né? Como será ser um sinesteta? Eu trouxe aí essa interrogação para a gente pensar, né? Será que é bom? Será que é interessante? Será que é incômodo? Como será essa experiência? Não tem como a gente saber, né? E aí, eu trouxe também uma outra questão aí. A sinestesia é uma condição fundamental e importante para a arte? Não, né? Ninguém precisa ser sinesteta para fazer arte, mas alguns artistas tinham essa habilidade. Existe uma infinidade de artistas sinestetas. E aí, eu trouxe 2 artistas que são muito interessantes, que eram sinestetas, tá? Coincidentemente ou não, eles são russos, né? Que é o Kandinsky e o Korsakov. São 2 artistas. Um é pintor, era, né? Ele já morreu, e o outro era músico, né? Compositor. Eu acredito que a sinestesia influenciou bastante, eu acredito baseado, né, na experiência deles, no que eles deixaram registrado, foi muito importante no trabalho desses 2 artistas. O Kandinsky, ele foi o artista que criou o movimento abstracionista em 1910. Ele trabalhava, né, ele era um artista figurativo, ele pintava obras figurativas, né, que é aquela obra de arte, aquela pintura onde você reconhece o que você está vendo. Você olha, você vê se é uma paisagem, você vê se é um retrato, ou se é, sei lá, um outro tipo de figura, né, uma natureza morta. Só que era tão forte a experiência sinestésica dele, né, de perceber os sons relacionados com as cores, que ele começou a querer trazer essa experiência para a pintura. E nesse processo, ele acabou se libertando da forma e criou o abstracionismo na pintura, ok? Na pintura, se a gente pensar na pintura como uma atividade acadêmica mais estruturada, porque o abstracionismo ele sempre existiu na arte, né, dos povos primitivos, na arte indígena e nas artes mais, né, dos povos primitivos. Mas a arte, enquanto academia, né, o artista, dentro do processo da história da arte, né, do processo civilizatório, ele só foi criado, só foi vivenciado pelos artistas a partir do movimento abstracionista em 1910, que foi o Kandinsky quem trouxe, tá certo? E aí outros artistas participaram com ele desse movimento. Além dele, tem o Korsakov, que era um músico russo. Os 2 são russos, talvez eles tenham algum parentesco, talvez, né? Eu não sei sobre isso. Porque a sinestesia ela é genética, ela pode ser genética, ela pode ser passada, né, para os filhos. Então, se eles têm algum parentesco, eles podem ter, né, herdado. Ou não, mas podem também não ser. Vejam, o Korsakov, ele era diferente do Kandinsky. Como ele era músico, ele via cores relacionadas às notas musicais. E aí eu criei uma brincadeira, né? Eu trouxe aí para vocês a biografia deles, né? Tanto o Kandinsky ali, deixa eu voltar aqui rapidinho que eu esqueci, eu vou falando, me empolgo, né? Vou me empolgando aqui na aula. Então, o Kandinsky, né, ele era pintor, né? E ele se destacou, né, pelo movimento abstracionista, e ele deu várias contribuições que mudaram a história, né, o rumo da história da arte. O Korsakov, ele era compositor, mas ele também era militar, e ele era professor, e ele foi muito importante para a música da Rússia e para a música mundial, né? Ele criou várias obras que são importantes, estão sempre sendo tocadas, porque é considerado pelos músicos como
aquela obra que merece estar sendo vista e está sendo passada para outras gerações. Vamos ver um pouquinho. Aí vocês estão vendo a tabelinha que o Korsakov, né, ele estabeleceu, que ele via determinadas cores nas notas. Então tem aí o Dó maior, ele via sempre o branco, o Sol maior ele via o castanho dourado, o Ré maior ele via o amarelo. Então a sinestesia é interessante porque ela não é uma coisa que varia, ela é sempre a mesma coisa. O artista, ou a pessoa que é sinesteta, se ela vê a cor verde na letra B, ela sempre vai ver a letra B verde, ela não varia, tá? É uma experiência repetitiva, digamos assim. Vamos ver um videozinho que eu fiz, misturando esses dois artistas, para a gente ter um pouquinho essa ideia. Nesse vídeo, imagens, né, de obras do Kandinsky, né, obras abstratas, mas eu coloquei algumas imagens também do tempo que ele era figurativo. Né? Vocês viram ali que tinha umas paisagens, com casa, com árvores. Ele começou seu trabalho figurativo e depois ele foi mudando para a abstração, porque ele foi sendo envolvido por essa experiência da sinestesia. Então, é possível que algum aluno nosso, da nossa rede, tenha a sinestesia. Se você tem a sinestesia, é importante você não ter medo disso e poder aproveitar, usufruir, né? Porque a experiência normal dos sinestetas, ela é muito positiva. Né? É raro o caso em que uma pessoa que tem sinestesia, ela se queixa dessa condição. Normalmente, ele gosta disso, porque ele amplia, é como se ele possibilitasse uma experiência ampliada da realidade. Vamos ver um pouquinho aí. Como é que você pode saber se você tem sinestesia? Então, ela é sempre involuntária, a pessoa não escolhe, ela não é porque ela quer, ela é projetiva. O que é isso? A experiência da sinestesia, ela ocorre fora do corpo, é como se ele visse uma projeção. Se ele ouve um som que traz uma cor, ele vê essa cor fora do corpo dele, como se fosse uma coisa projetada. Os estudiosos dizem que ele vê a mais ou menos 30 centímetros de distância do olhar. Então, é uma imagem que é projetada fora dele, no caso do visual. Né? Ela está relacionada com a memória. As pessoas que têm sinestesia, elas têm boa memória. Por quê? Já está comprovado por várias pesquisas que quando você junta uma imagem a um som para você lembrar de alguma coisa, facilita você lembrar. Né? Então, como ele tem 2 ou mais sentidos ao mesmo tempo, numa determinada experiência, isso faz com que a memória dele seja bem mais aguçada do que a de uma pessoa que não tem a sinestesia. Outro elemento também é que a experiência ela é muito vívida. Ela não é uma coisa que ele não tem certeza. Geralmente o sinesteta, ele tem muita certeza das percepções que ele tem. Então é uma coisa muito vívida para ele. Não é como uma coisa borrada, não. É uma coisa forte. Ok? E a outra coisa é que as experiências são duradouras, elas são discretas e elas são simples. Tá? Ela é duradoura por quê? Porque aquilo que eu falei, ela se mantém na mente. Por exemplo, uma pessoa que tem a sinestesia, né, relacionada às letras, ela vê, se ela vê a letra 5, ou o número 5, verde, ela vai sempre ver verde. Isso nunca vai mudar. Se ela vê a letra A amarela, ela sempre vai ver a letra A amarela. Pode passar o tempo que for, ela sempre vai ver do mesmo jeito. No caso do Korsakov, que ele viu o Dó maior branco, ele sempre viu o Dó maior branco. Não mudava, não muda.
tá? Isso já tem várias pesquisas que comprovam isso. Então, outra coisa, ela é discreta, que ela não é uma coisa que incomoda, tá? Ela não incomoda a pessoa que tem essa condição. Ela é uma coisa que existe, mas que não causa um mal-estar. E ela é simples, porque não é nada mirabolante, tá? Ele vê a coisa daquela cor, mas não é aquela cheia de, como se fosse uma obra de arte surrealista, não. Ele vê simplesmente a cor, né? Como uma mancha. Ele não vê coisas ali, tá? Não é como a pessoa que fez uso de alguma substância, não. Tá? É uma coisa mais natural, é do próprio corpo, tá certo? Então, se você se percebe assim, se você tem alguma percepção desse tipo, né, não tenha medo, procure entender, conhecer mais e tirar o máximo proveito disso, porque é um privilégio, de certa forma, né? É uma coisa rara, que nem todo mundo tem, eu adoraria ter. Com certeza, eu também. E aí, as propriedades do som, né? A gente entrar um pouquinho voltando aí para as propriedades, a gente já sabe que são 4, intensidade, né? Eu nem vou voltar porque a gente já conhece bem. A gente pensando aí na sinestesia, será que essas características do som, elas também têm uma cor? Gente, é importante a gente pensar que a pessoa não precisa ser sinesteta. A nossa capacidade, deixa eu adiantar um pouquinho, que a gente já conhece as propriedades do som, e a gente está aqui no finalzinho da nossa aula. Deixa eu passar aqui um pouquinho para a gente falar disso. Veja, nem todo mundo tem a condição de sinesteta, mas todo mundo tem percepção e liberdade criativa para sentir as cores, os sons, para atribuir valores e significados, tá? E a gente pode utilizar das nossas experiências, da nossa memória, para a gente tirar o máximo proveito das nossas experiências sonoras, visuais e de todos os sentidos que a gente tem, porque o nosso corpo é dotado de 5 sentidos para que a gente possa receber o mundo através deles. E a gente pode ampliar isso relacionando de forma livre e de forma criativa as nossas percepções. Esse é meu recado que eu deixo hoje para vocês. Né? O som, eu pulei um pouquinho as propriedades, porque a gente já conhece, e eu optei por falar um pouco mais da sinestesia, porque eu imagino que possa existir entre nós pessoas com essa condição, tá bom? Mas a nossa aula está no YouTube, vocês podem usufruir dela. Por hoje é só, gente. Você quer se despedir? Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.